Hoje é sexta-feira e, excepcionalmente, hoje, geralmente é na quinta, né, teremos o quadro Pergunte ao Doutor. Nós transferimos o quadro para hoje em função do acendimento da tocha olímpica que foi transmitido ontem em rede nacional pela TV Globo ao vivo direto de Atenas. E hoje o assunto do Pergunte ao Doutor são as doenças de pele. O médico dermatologista Daniel Nunes já está aqui com a gente no estúdio e vai responder todas as nossas perguntas. Você já sabe como participar, né? Telefone na mão, é só mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 9156-5415-48, código da região, 9156-5415-48, código da região, por escrito, né? Pelo WhatsApp, você manda a sua pergunta direitinho pra gente. Doutor, a gente começa perguntando para o senhor sobre o impetigo, né? Que é esse surto que está acontecendo lá no sul do estado, já atingiu algumas cidades aqui da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí, e é inevitável que esse assunto chame a atenção de todo mundo. A gente pode primeiro explicar o que é o impetigo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. O impetigo, na verdade, é uma doença bacteriana, tá certo? É uma infecção de pele provocada por algumas bactérias e que tem o caráter, na verdade, de ser contagioso. É estranho, na verdade, talvez esse surto em áreas diferentes de impetigo. Isso realmente parece mais um padrão de infecção viral. Mas nada impede que uma infecção viral possa impetiginizar, ou seja, pode acabar infeccionando por bactéria depois de uma infecção viral. Parece que mudou, inclusive, a possibilidade, né, de ser catapora ou varicela, que é a mesma coisa, catapora e varicela. Mas uma lesão de varicela, por exemplo, ela pode acabar tendo uma infecção bacteriana secundária, né? Isso acabar confundindo realmente o diagnóstico. Existem diferenças do ponto de vista de como essas doenças aparecem, né? A forma de manifestação, tudo isso, mas é importante, na verdade, tentar fechar esse diagnóstico para justamente tentar conter esse tipo de transmissão. Seja catapora, impetigo, enfim, o que provoca isso? Então, a varicela ou a catapora é por infecção viral. Na verdade, é o vírus, é um tipo de vírus da família do herpes vírus e que a transmissão, na verdade, é feita através do contato direto. O impetigo não, o impetigo é uma bactéria, né, ou algumas bactérias, estafilococcus, streptococcus em especial, e que tem característica de fazer lesão com pus, tá certo? E essa infecção com pus, o contato daí sim, contato direto pele com pele, pode acabar fazendo, né, a transmissão. Certo. Doutor, quem está vendo a gente em casa, né, a mãe de uma criança, quais são os primeiros sinaizinhos? São essas feridinhas mesmo? Começa com uma feridinha normal e depois vai adquirindo essa infecção? Então, depende, na verdade, né? Mas o impetigo, vamos falar especificamente do impetigo. O impetigo ele começa como lesões, algum machucado, por exemplo, uma picada de inseto que a criança coça tal, e começa a fazer lesão com pus, por exemplo. Ou alguma área que seja muito úmida, por exemplo, em volta do bico, ou a região de fraldas, por exemplo, né, que isso começa a machucar a pele e pode acabar levando à impetigenização. Existem alguns locais em que a gente tem as bactérias como uma flora natural, por exemplo, na região do nariz, na região das axilas, e a transmissão dessa bactéria acaba sendo pelo próprio contato. A criança bota a mão na boca, bota a mão no nariz, tal, coça e vai passando de um local para outro. Então, as lesões elas não tendem a ter um padrão específico, diferente da varicela, que normalmente começa com lesões no tronco e aí vão se espalhando para o restante. Doutor, continua com a gente, né? A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto ao longo do Bom Dia Santa Catarina. Para responder a sua pergunta, a sua dúvida, 4891565415. Participe de qualquer lugar do estado. Obrigado por enquanto. Já já a gente volta a bater esse papo então. Você tem dúvidas sobre doenças de pele? Esse é o tema de hoje do Pergunte ao Doutor. O médico dermatologista Daniel Nunes já está aqui com a gente. Já falamos no bloco anterior, no comecinho do jornal, sobre impetigo e como ele pode se confundir com a catapora, né, doutor? A gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu começo fazendo uma pergunta do Carlos de São José, que ele pergunta se tem idade para ser infectado pelo impetigo ou as crianças é que são mais vulneráveis mesmo. As crianças são mais vulneráveis, mas na verdade o impetigo pode acontecer em qualquer momento da vida, tá certo? Como uma infecção bacteriana, se você tiver algum machucado na pele, pode acabar infectando. Mas sim, as crianças são mais suscetíveis, até pela questão do sistema imunológico que não está bem preparado ainda, a característica da pele da criança que é mais seca, não consegue produzir uma boa defesa, então isso é mais frequente na criança sim. Maitê de Angelina teve contato com crianças que têm essas feridas, não sabe se é impetigo, se é catapora, o que é exatamente, está grávida, inclusive de 18 semanas, ela e o bebê correm algum risco? Qual o risco? Então vamos lá.
Se for impetigo, na verdade, né, o tratamento seria com antibióticos, o aparecimento das lesões tem que procurar o médico o mais rápido possível para fazer o tratamento. Se for catapora, varicela, tem que saber se ela já teve catapora ou varicela na infância. Se ela já teve, a princípio, risco nenhum, tá certo? Que ela já foi, já está imunizada, na verdade. Se ela não foi, existe risco, na verdade, de ter problema durante a gravidez. Então, ela precisa procurar o médico para fazer essa avaliação. Né, que problemas poderiam... A criança pode nascer com algumas alterações, na verdade, tá certo? Pode ter encefalite, pode ter problema de contaminação no próprio parto, então tem que ser avaliado. Doutor, ainda falando nesse aspecto, a Magali de Itajaí faz exatamente essa pergunta, assim, se a gente pode pegar, por exemplo, a catapora mais de uma vez, e ela ouviu falar que quando a gente pega depois de adulto, ela é mais forte, isso é verdade? Na verdade, existem doenças que a gente chama de doenças próprias da infância, a catapora, a varicela é uma delas. Então, é mais interessante, digamos assim, que você pegue quando é criança. Se você pega na vida adulta, a chance de ter complicações, ela é maior, sim. Uhum. E pode pegar mais de uma vez? Não, é uma vez só. Ok. Patrícia, tem alergia na pálpebra? É isso, né, Mariana? Disseram que pode ser esmalte, por causa do esmalte. É possível que isso aconteça? Na verdade, é a causa mais comum. Né? O esmalte, ele volatiza e acaba fazendo essa dermatite de contato. Faz o que daí? Precisa, na verdade, consultar um dermatologista para fazer o diagnóstico corretamente, tá certo? E utilizar produtos que não tenham a substância naquele esmalte que possa causar alergia. Que às vezes pode ser o fixador, às vezes pode ser o corante, enfim. Como o assunto é doenças de pele, né? A Lourdes de Itajaí, ela diz que sofre de psoríase, que sofre bastante, que não achou ainda um tratamento adequado para ela. Teria um mais indicado? Tem, na verdade, cada caso é um caso, né? Mas existem tratamentos hoje que você consegue ficar sem doença, né? Completamente controlado. Hoje a gente consegue fazer o diagnóstico precoce da psoríase, na verdade de todas as doenças de pele, através de teledermatologia. Então o paciente vai à unidade básica de saúde, faz esse exame, ele é triado, se for um caso grave ele é encaminhado rapidamente ao especialista. E só para encerrar aqui, a Anivalda, que ainda falando sobre psoríase, ela pergunta se a ingestão, por exemplo, de farinha pode aumentar. A ingestão de farinha? Pode ter uma relação? Não, sim. A questão, na verdade, é por causa da intolerância a glúten, essas coisas. Na verdade, pacientes que efetivamente têm intolerância a glúten, a princípio podem ter uma piora da psoríase. Mas, de uma forma geral, na verdade, não se indica a suspensão ou fazer uma dieta específica de paciente com psoríase. O Luiz que mora no bairro Costeiro aqui em Florianópolis, a irmã está com suspeita de líquen plano, é isso, doutor? Queria saber mais detalhes sobre a doença de pele, pois a pele da minha irmã está se formando manchas avermelhadas, se espalhando pelo corpo. Aí ele faz algumas perguntas, né, de que o líquen plano, ela pode pegar praia, água do mar, tem cura, existe algum tratamento caseiro? É possível identificar o líquen plano pela dermatoscopia digital? Ou somente por biópsia e por aí vai? Ele quer um raio-x aí. O líquen plano é uma doença autoimune, mais ou menos parecido com a psoríase, na verdade, padrão um pouquinho diferente. Às vezes pode estar associado com algumas infecções, principalmente hepatite C, por exemplo, né? Ou às vezes com alguma utilização de medicamentos. Então é importante, na verdade, tentar identificar qual é a causa do líquen plano. Existem tratamentos, sim, o tratamento ele é demorado, as manchas elas tendem a demorar para sair, principalmente se a pessoa tiver a pele mais morena, né? Mas normalmente é uma doença que dura em torno de uns 2 a 3 anos e depois ela tende a melhorar. Como é que deve diagnosticar? O diagnóstico, na verdade, ele é feito clinicamente e a confirmação é feita com a biópsia, mas o diagnóstico ele é clínico. Para fechar, água do mar, praia, se confirmada a doença? Não interfere, na verdade, tá certo? O sol tende a dar uma melhorada, só que pode pigmentar mais e isso demorar um pouquinho mais para sair, mas o sol acaba facilitando e melhorando as lesões. Ok. Obrigado, doutor, pela presença hoje aqui com a gente. Uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana e até a próxima. Muito obrigado. Imagina. Lembrando que o doutor vai continuar respondendo as perguntas enviadas pelo celular, aqui, celular do Bom Dia Santa Catarina, até às 7h30 da manhã.